Andressa, vamos começar explicando o que é alienação parental? Parece um palavrão, né? Mas é algo muito sério. É muito sério e infelizmente muito comum, né, nos dias de hoje. A alienação parental, ela trata da situação em que na separação dos pais, a criança ela passa a ser vítima do seu guardião e começa a ter essa relação minada e manipulada em relação ao outro genitor. Ou seja, quem detém a guarda da criança acaba falando mal do ex-parceiro, é isso? Exatamente. Ou o contrário também, né? Quem não tem a guarda acaba falando mal do outro genitor, exato. Independente Mas geralmente, de quem tem a guarda. Geralmente o guardião, na maioria das vezes a mãe, ela passa a falar mal, né, do outro genitor para tentar romper os laços afetivos com essa outra, com esse ex-parceiro. Mas isso acontece independentemente de quem detém a guarda. Exatamente. Né? O outro também pode cometer alienação parental. Sim. Agora, quais são os prejuízos para uma criança que é vítima desse tipo de comportamento do pai ou da mãe? Bom, os sintomas ficam muito evidentes, Alessandra, quando esse tipo de síndrome está sendo produzida. Né? Vão de sintomas desde irritabilidade, agressividade, baixa no rendimento escolar, dificuldade nas relações interpessoais da criança. A gente pode chegar em casos mais sérios a sintomas psiquiátricos como a depressão, por exemplo. Nossa, agora é algo sério porque muitas vezes os pais eles estão preocupados em atingir o ex-parceiro, né? Eles estão preocupados com o desejo de vingança em relação ao outro e muitas vezes eles não se dão conta que estão prejudicando os próprios filhos, né? Na maioria das vezes. Né? Nesses casos, a participação da família é importante para alertar. Não é para simplesmente dizer, fulano, você está cometendo um trauma no seu filho, né? Você está judiando do seu filho. Nem sempre essa situação fica evidente, né? Para os pais, né? Porém, quando isso acontece, é importantíssimo que eles tomem providências, que eles tentem orientar e mostrar, principalmente, o sofrimento da criança diante daquilo. Os familiares, caso, né? Os sintomas que a criança começa a apresentar, que são praticamente instantâneos ao início da alienação. E visíveis. Visíveis, sim, visíveis. Agora, a gente falou dos sintomas que aparecem, né? Quando a criança é vítima, quando acaba ouvindo o pai ou a mãe falando mal de um ou de outro, né? Agora, e na vida dessa criança? Quais são os prejuízos ao longo da vida, né? Como é que ela vai se desenvolver sendo vítima de uma alienação parental? Bom, ela vai ficar extremamente prejudicada, né? Fatores emocionais, pode ser até a gente chegar a sintomas psiquiátricos, porque essa criança ela vai ser retirada do convívio de um dos pais. Né? Então, é óbvio que ela vai ter sintomas inúmeros, algumas dificuldades, né? Coisas que a gente, como eu já citei anteriormente, alguns desses sintomas. E ela vai também ter dificuldade para construir relações no futuro? Possivelmente, não dá pra gente garantir, porque isso é muito particular, depende muito de cada criança, mas possivelmente ela vai ter alguma dificuldade de relacionamento, sim. Certo. Bem, e como é que a família pode ajudar esse pai ou essa mãe a enxergar isso? Então, como isso é uma coisa muito complicada, geralmente esse pai está extremamente perturbado, também precisa de ajuda. Se não funcionar, os pais tentarem orientar esse alienador, mostrando quais os sintomas da criança, mostrando como isso está dificultando as relações e a vida desse filho, é importante que eles encaminhem para um terapeuta. Ou seja, todo mundo na realidade precisa de ajuda, né? A precisa, criança e os pais, porque os pais também estão atordoados ali, sim, né? Sim. Extremamente prejudicados, né? Com a separação e com todos esses sentimentos que eles estão envolvidos. E é tão difícil assim para um ex-parceiro permitir que o outro exerça o seu direito de maternidade e paternidade? Por que é tão difícil? Quando estamos diante de uma situação assim, é muito complicado. Porque além do sentimento de ódio, de raiva, de ter uma dificuldade muito grande de aceitar essa separação e entender que isso tem a ver com o casal e não com o filho, né? Ele também tem muito medo de perder a guarda desse filho amar mais o outro parceiro, né? De ser abandonado. Então fica muito complicado que ele consiga manter, né? Consiga respeitar essa paternidade ou maternidade do ex-parceiro. Ô Andressa, e quando é que é a hora de buscar ajuda? Desde o início, Alessandra. Assim que se perceber que a alienação parental ela pode estar sendo cometida,
seja por o rompimento de vínculos, né, da criança com um dos parceiros, ou por os sintomas que a gente tá mencionando, já se deve pedir ajuda imediatamente. Ô, Andressa, hoje em dia é muito comum a chamada guarda compartilhada, né? Até que ponto isso é bom para uma criança? Seria o ideal. É o ideal? Seria o ideal. Por que Desde que é o ideal? né? Mas assim, é uma coisa também muito complicada de se estar estabelecendo. Porque a criança acaba tendo duas casas. Exatamente. Então seria o ideal para a criança, porque ela conseguiria ter o convívio com os dois, né? Que para a criança seria o mais adequado. Porém, esses pais têm que ter uma relação super adequada entre eles têm que conseguir ter os mesmos valores, as mesmas crenças, as mesmas intenções em relação à criação da criança, né? Que essa criança ela possa ter o convívio com os dois pais e manter as mesmas regras, rotinas, né? Tudo igual nas duas casas. Se essa relação for assim entre os pais, sem dúvida é a melhor opção. Mas é complicado, né? Extremamente. Muito complicado manter a mesma rotina em duas casas diferentes, né? Bem, a gente sabe que toda separação causa dor, né? É um processo difícil de se enfrentar. Agora, como tornar isso menos traumático para os filhos e os demais envolvidos? Eu entendo que na separação é preciso que a pessoa faça uma autorreflexão, que ela consiga se separar também emocionalmente antes de se separar judicialmente desse parceiro. E como é que é isso? Então, ela precisa acomodar direito, entender os motivos da separação, o que aconteceu. Uma separação, uma relação são duas pessoas, né? Para se separar, tem que estar havendo um problema entre o casal. Se ele conseguir ter esse discernimento, entender os motivos reais da separação, o que aconteceu, acomodar isso dentro de si de uma forma adequada, ele já vai conseguir ter uma relação bem saudável com a criança e conseguir preservar os filhos, né, nisso tudo. Certo. E como buscar esse comportamento ideal? Estando bem resolvido em relação... Estando bem resolvido em relação à separação. É fundamental. E como isso é um processo muito complicado de se fazer, eu acho que um investimento extremamente adequado, principalmente nos dias de hoje, seria procurar uma ajuda psicológica mesmo, buscar um terapeuta e investir nisso. Agora, o que eu acho mais difícil é os pais se conscientizarem de que não pode falar mal do ex-parceiro, né? Até porque foi parceiro dele um dia. E como é que a psicologia ajuda nesse caso? A fazer com que o pai, né, o alienador, como você citou, se conscientize de que ele está fazendo um mal para o filho? Então, quando ele está no processo terapêutico, né, o psicólogo ele vai mostrar todos os sintomas, vai começar a mostrar no comportamento do filho o que está acontecendo, né, e vai conseguir aos poucos ir trazendo à luz mesmo, né, toda essa dificuldade que a criança está enfrentando por ele estar tendo esse tipo de comportamento. E quanto tempo isso leva? Até que a pessoa caia em si e fala, não, pelo amor de Deus, estou prejudicando meu filho. Então, Alessandra, o psicólogo ele não trabalha muito com o tempo, não dá pra gente pré-determinar, né, como que seria isso, mesmo porque depende muito de cada pessoa. E geralmente, logo no início a gente já consegue, no início estou dizendo assim, algumas 3 ou 4 semanas a gente já consegue explanar melhor para esse pai o que está acontecendo, mas também pode não acontecer. Né? Já tive casos em que a criança precisou mudar de guarda porque a pessoa não teve condições emocionais de estar entendendo isso, de estar parando com essa alienação. Né? Então, existem todos os casos na clínica. E você citou também no início da entrevista, né, que um dos sintomas da criança que é vítima pode ser a depressão. E Sim. O que caracteriza a depressão numa criança? Como é que é possível identificar isso? A depressão numa criança são sintomas como no adulto. Né? Então, choro fácil, isolamento, ela começa a ter dificuldade para se relacionar, começa a ter problemas com atenção, memória. Mau rendimento escolar também. O baixo rendimento escolar, a gente começa a perceber através daí, começa a se isolar muito. Né? São sintomas muito parecidos com a depressão em adultos. E no caso da criança, a psicologia também colabora para ajudá-la a enxergar melhor, né? Para entender o que está acontecendo? Sim. Sim, ela também é muito orientada. Quando uma criança chega para a clínica, né, para o terapeuta, o primeiro trabalho é o esclarecimento com esses pais. Então, a gente vai trabalhar em paralelo.
A criança vem para a terapia, porém os pais também são orientados, eles também ficam sob a supervisão do terapeuta. Então é um trabalho conjunto, né? Ah, correto. A criança não faz simplesmente a terapia e vai para casa. Os pais também têm que participar. Sim. Afinal de contas, eles são os principais, né? Os personagens principais, porque eles é que provocam isso em relação à criança. Bom, Andressa, muito obrigada. Tem alguma dica que você gostaria de deixar? Alguma orientação aos pais para que eles fiquem atentos a isso e não cometam essa atrocidade com os filhos? Bom, se o guardião ou o outro genitor perceber algum desses sintomas que a gente descreveu, ou perceber, né, que está existindo um rompimento sem justificativa, que ele já procure um atendimento psicológico, que ele já tente orientar seu filho para que a gente consiga minimizar todos esses sentimentos ruins que a criança tem que passar. Tá certo. E como a Andressa falou, o pai e a mãe não precisa ser o guardião da criança para cometer a alienação parental, né? E conforme ela disse também, a alienação se caracteriza quando um parceiro começa a falar mal do outro, né? Um ex-parceiro começa a criticar o outro genitor, seja o pai ou seja a mãe. E isso causa muito prejuízo na cabecinha de uma criança, é preciso ter bastante cuidado para evitar, porque mais para frente ele pode ser um adulto fragilizado, um adulto emocionalmente abalado, né, Andressa? Sem dúvida. Ele pode reproduzir, inclusive, esse tipo de comportamento, que é muito comum, né? A gente acabar reproduzindo o que a gente passou na nossa criação, que a gente, né, teve enquanto criança. Então é bem importante que a gente cuide disso. Tá certo. E a obrigação dos pais é formar crianças saudáveis, né? Para que eles venham a ser também adultos emocionalmente saudáveis. Não basta estar bem de saúde do corpo, né? Mas tem que estar com a mente também aberta e emocionalmente sã. Andressa, muito obrigada pela entrevista.